Boa noite, igreja, paz do Senhor. Boa noite para você que está em casa, e que a paz do Senhor também esteja com você, no seu lar, em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês a palavra que a gente vai falar sobre Isaías 55. É uma palavra que o Senhor tem falado comigo desde o começo desse mês, né? Eu tenho buscado o Senhor ler essa palavra. Mas antes da gente entrar na palavra, se você quiser já estar buscando na sua Bíblia, Isaías 55. Né? Quando eu estava orando ao Senhor por essa palavra, era algo que o Senhor já estava falando comigo, no meu interior. Eu entendi do Senhor que era um convite, né? O título do versículo da minha Bíblia está escrito convite aos sedentos, né? Não sei se tem alguém sedento aqui essa noite, né? Pelas águas do Senhor. Não sei se você aí na sua casa está sedento pela presença do Senhor, mas o salmista, no Salmo 42, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou pegar aqui rapidinho. Ele vai dizer assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, não sei se vocês já ouviram falar, né? Talvez vocês já conheçam a corça, quando está dizendo que a corça anseia por águas. Uma vez eu vi um pequeno estudo sobre isso, fala que quando a corça ela tem medo, ela libera um cheiro. Então, quando a presa vai pegar ela sabe onde ela está por causa desse cheiro. E o que acontece? Por isso que ela anseia pelas águas, porque quando ela mergulha dentro das águas, esse cheiro do medo, ele passa. Então, quando o cheiro do medo passa, o inimigo, aquela presa que vai pegar ela, não acha, porque ela está escondida. Não sei se essa noite você entrou aqui com o seu coração ou dentro do seu lar, o seu coração está meio ansioso, não sei se você está com medo, mas eu sei que o Senhor tem rios de água viva para nós essa noite, amém? Eu sei que águas vivas do templo do Senhor, águas vivas do Senhor tem para derramar sobre nós, né? Como eu disse, é um convite da graça de Deus para nós essa noite. Sei que nós já oramos, mas eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, eu não sei como está o coração, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos. Não sei como está o coração das nossas irmãs, como cada um entrou aqui. Não sei, Senhor Deus, como aqueles que estão nos seus lares, Senhor Deus, sobre aquilo que eles têm passado. Mas eu sei quem é o Senhor, Pai. E eu sei aquilo que o Senhor quer para nós essa noite, Pai. O Senhor nos faz um convite, Senhor Deus. Isaías, Senhor Deus, ele começa dizendo: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Então aquele que tem sede, Senhor Deus, essa noite o Senhor faz um convite, Senhor Deus. O Senhor nos chama, Senhor Deus, para receber da Tua graça essa noite. Nós já glorificamos o Senhor, Pai, porque nós estamos aqui por causa da Tua presença, Senhor Deus. O nosso coração, ele anseia, Senhor Deus, por mais o Senhor. Nosso coração, ele anseia pela Tua presença, Pai. Nós já Te honramos, já Te agradecemos. Nós pedimos, Senhor Deus, que a unção, Senhor Deus, que quebra o jugo, esteja sobre nós essa noite, esteja sobre os lares, Senhor Deus, essa noite, Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que pode nos atrapalhar de ouvirmos a Tua voz essa noite, Pai, nós já... Oh Deus, que cura, Senhor Jesus. E nós não queremos perder nada, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, com o coração sedento. Talvez, Senhor Deus, alguém esteja aqui ou no seu lar como terra seca, Senhor Jesus. Mas nós profetizamos rios de água viva sendo liberados, Senhor Deus. Nós profetizamos, Senhor Deus, que aquele que entrar, Senhor Deus, dentro dos átrios do Senhor, Pai, receberá do Senhor rios de água viva, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com os irmãos, Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com as mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel.
pois ele lhe concedeu esplendor. Busque o Senhor quando é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado ao seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês irão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão e canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Amém? Como eu disse para os irmãos, essa noite é o que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre o convite que o Senhor tem para nós essa noite, né? Quando o Senhor fala quem tem sede, é um convite. Quando nós fazemos um convite a um convidado, você vai convidar alguém, o convidado ele decide se ele vai aceitar ou não o convite, né? Quem casa, quem faz festa de aniversário, ou de repente você convida alguém para ir na sua casa, qualquer convite que você vai fazer, a pessoa ela decide tipo assim, se ela vai ou não. Então, essa noite, o Senhor tem um convite para todos nós. Mas nós decidimos se nós recebemos esse convite do Senhor. O Senhor chama, vinde a mim. Mas quem responde pelo Senhor? Quem responde o sim do Senhor? Quem responde, quem fala para o Senhor, Senhor, a minha alma está sedenta por ti. Talvez alguns entraram aqui essa noite, às vezes até pensando, aqui, nós vamos no decorrer do texto, a gente vai falar sobre isso, mas aqui o Senhor vai falar que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então talvez alguém entrou aqui essa noite com muito pensamento, com muita coisa ao contrário daquilo que a palavra do Senhor diz sobre você e sobre a minha vida. Mas há um convite para você. Há um convite para mim essa noite de nós entrarmos nesse lugar que o Senhor nos chamou. Quando eu estava falando com o Senhor sobre essa palavra hoje de manhã, a palavra hoje de manhã eu também assisti uma ministração. O porquê busquem o Senhor? Porque enquanto se pode achar. Busquem o Senhor hoje, porque a gente não tem o controle da nossa vida. Controle o tempo da nossa vida, sabe o Senhor. Então, o Senhor faz um convite hoje. A graça do Senhor, ela se estende todos os dias da nossa vida? Amém. Ela se estende sobre todos os dias da nossa vida. Mas quando nós temos sede, assim como a corça, ela anseia pelas águas, assim o nosso coração ele tem que estar ansiando pela presença do Senhor. Então, nós buscamos o Senhor para nós acharmos o Senhor hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai vir o amanhã, Amanhã está no controle do Senhor. Mas hoje tem um convite para mim, para você que está na sua casa, para você que até pensou em desistir, E uma coisa que eu estava orando ontem à noite, ao Senhor, na hora que eu estava ouvindo um louvor, e algo que o Senhor falou no meu coração é sobre umas pessoas que elas até estão na presença do Senhor, vêm ao templo do Senhor, mas às vezes o coração, esses pensamentos que não provêm do Senhor, às vezes impede a gente de fluir no Senhor. Não é porque o Senhor, já foi falado isso algumas vezes, não é porque o Senhor tem uma condenação, o Senhor não há condenação para aqueles que estão no Senhor, mas a mente, quando nós escravizamos a nossa mente, quando a nossa mente ela está escrava de algo, ela não nos deixa ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós. Mas os nossos pensamentos não são pensamentos do Senhor. Então, se você entrou aqui achando qualquer coisa ao contrário daquilo que a palavra do Senhor diz sobre a sua vida, que você saia dessa noite sabendo que os pensamentos do Senhor são maiores que o seu pensamento. Amém? Você não entrou aqui, a gente pode até entrar aqui com
Senhor, eu não sou digno. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós sabemos que nós não somos dignos, mas nós sabemos que existe uma graça sobre a nossa vida. Quando a gente fala desse texto, se nós olharmos Isaías 53, ele vai falar que Jesus ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não somos dignos, mas nós recebemos esse convite por causa de Jesus. Nós recebemos esse convite porque ele foi moído para que nós estivéssemos aqui. Ele foi moído e por causa das suas pisaduras, hoje nós somos sarados. Amém? Então, se talvez você esteja magoado com alguém, talvez se o seu coração está entristecido, talvez você não conseguiu nem liberar o perdão, mas sabe, por causa das pisaduras do Senhor, você é sarado, em nome de Jesus. Amém? Não fique preso às coisas que o Senhor não tem para a sua vida. Deixem os pecados, né? Aqui vou ler aqui só para não ficar nas minhas palavras. No versículo 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, né? Hoje o Senhor também nos faz um convite para nós abandonarmos aquilo que não faz parte do Senhor para a nossa vida. Os pensamentos maus. Talvez os caminhos mal, mas como que nós, como cristãos, estamos no caminho do Senhor, mas o Senhor fala, olha, abandona esses pensamentos mal. Só voltando um pouquinho antes, no começo do versículo 2, versículo 2, vai falar assim, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O Senhor está nos dizendo que às vezes nós estamos buscando preenchermos das coisas que não vão satisfazer a nossa vida, porque as águas do Senhor nos satisfaz, né? As águas do Senhor, elas nos traz renovo, traz transformação, mas às vezes nós começamos a buscar outras coisas para tentar preencher aquilo que não será preenchido, porque é só o Senhor que preenche. Então por que você está gastando um tempo buscando coisas que não vai satisfazer você? Por que nós estamos inclinando o nosso coração, às vezes até perdendo nosso tempo, com coisas que não vai satisfazer? Porque às vezes a gente quer preencher coisas do nosso coração para tampar algo dentro do nosso coração. Mas isso não é o Senhor na nossa vida, né? O Senhor, ele não tampa buraco, né? O Senhor, ele faz coisa nova sobre a nossa vida, né? O Senhor traz algo novo sobre nós. Então, algumas pessoas, elas acabam em vícios. Existem crentes que têm vícios? Existem. Crentes que tentam buscar coisas para preencher, como eu disse, aquilo que só o Senhor preenche. Então, por que a gente gasta o dinheiro? A gente perde o tempo, nossa, eu preciso conquistar muito, preciso de muitas riquezas aqui, e glória a Deus que nós, né, sejamos prósperos, né, para a glória do Senhor, porque tudo aquilo que nós temos é para nós dividirmos, né, essa prosperidade do Senhor. Então, que você seja próximo em nome de Jesus, mas que você não perca o tempo gastando a sua vida para conquistar as coisas nessa terra e esquecer daquilo que é o mais importante, aquilo que sacia sua alma, que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo que sacia. Você pode gastar muito tempo, se perde muito tempo, nossa, eu preciso conquistar, e a gente estava conversando um pouco ontem sobre isso, e a gente às vezes fica preocupado com isso, ou fica preocupado com aquilo, preciso conquistar isso, mas o Senhor nos chama, tipo assim, olha, busquem por mim enquanto vocês podem encontrar. Essa noite nós podemos encontrar o Senhor, amém? Essa noite nós buscamos pelo Senhor, essa noite nós desejamos pelas águas do Senhor. Como eu disse, não é errado nós conquistarmos coisas, mas quando nós colocamos coisas acima do Senhor, talvez nós estejamos tentando preencher, né, o nosso coração com aquilo que não será preenchido. Tipo assim, eu falo com toda a certeza e toda a convicção. Nós podemos ter muitas riquezas nessa terra, nós podemos tentar conquistar muitas grandes coisas, mas nós não seremos preenchidos. É só o Senhor que preenche todo o vazio do nosso coração, né, toda a tristeza do nosso coração, toda a ansiedade, é o Senhor. Salmos 42 também vai dizer, tipo, por que está batido a minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Então, às vezes, nós precisamos é esperar em Deus. E às vezes a nossa alma dá uma agitada, mas nós buscamos pela corrente de água viva do Senhor. Nós buscamos mergulhar no Senhor, né? Quando nós estamos ansiosos, automaticamente, se nós não paramos para ouvir a voz do Senhor, se nós não dizemos a nossa alma, dá uma sossegada, a gente vai buscar coisas para tentar preencher. Então, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, mas isso não é um convite do Senhor para nós essa noite. O convite do Senhor para essa noite é que nós possamos ouvir a voz dEle.
Às vezes a gente está muito agitado, às vezes a gente está correndo demais, às vezes a gente está achando muitas coisas, mas os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. O Senhor sabe aquilo que é para nós, né? O Senhor, aquilo que o Senhor tirou, Ele sabe por que tirou, né? Aquilo que o Senhor ainda não nos deu. Esse dia eu escutei uma ministração e eu achei, na verdade, um vídeo pequeno, e eu achei muito interessante. A pessoa que estava ministrando, ela falou algo que às vezes Jesus, ele demora um pouco mais para dar algumas coisas para algumas pessoas, e era algo que o Senhor estava falando no coração dela, dessa pessoa que estava ministrando, porque ele dizia assim: eu sei que os meus amigos, eles não me abandonam se eu demorar um pouquinho para dar. E algumas pessoas, se o Senhor não dá, elas acabam abandonando o Senhor. Mas nós não somos aqueles que abandonam o Senhor, nós somos aqueles que quer a presença do Senhor, amém? Nós não somos daqueles que só porque o Senhor está dizendo não para nós neste momento, nós vamos deixar e vamos abandonar, porque o Senhor não está do meu jeito. Nós não somos esse, nós somos aqueles que buscamos pelo Senhor, nós somos aqueles que esperamos pelo Senhor. Amém? Aqui fala sobre a chuva. Assim como a chuva, no versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem-a brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. Quando nós olhamos a chuva, nós vimos quando a chuva ela desce do céu, ela não volta, ela tem um propósito. E assim o Senhor fala que a palavra do Senhor ela tem um propósito para a nossa vida. Quando o Senhor libera uma palavra dele sobre a nossa vida, ela não volta atrás. O Senhor não volta atrás e ela não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela foi designada para fazer sobre mim e sobre a sua vida. Se tem uma palavra do Senhor sobre nós essa noite, o Senhor ele cumpre a palavra que ele deseja. E essa noite a palavra é um convite à graça do Senhor, né? Quem aqui deseja receber na sua casa desse convite à graça do Senhor, esse convite da presença, de buscar pelo Senhor, né? Quando a gente, eu não sou muito de tomar refrigerante, mas quando você está com muita sede, quando a gente está com muita sede, está cansado, se você tomar refrigerante ou se você tomar suco, isso não vai saciar a sua sede. Mas você precisa de água. A água sacia a sua sede, né? Não, estou com sede, vou tomar um cafezinho. Cafezinho vai saciar a sua sede? Não vai saciar a sua sede. Vou tomar alguma coisa líquida? Não vai, é só água, né? É a água que sacia a nossa sede. Então são rios de água vivas, né? São aquilo que flui do Senhor que sacia a nossa vida, amém? Aqui no versículo... Versículo 12. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos de paz. Os montes e as colinas irromperão e canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas, né? Então vocês sairão com júbilo. A gente pode às vezes até entrar, porque nós somos feitos de sentimentos, né? Às vezes a gente bate uma tristeza, a gente fica nervoso, a gente é feito de sentimentos, né? Nós ouvimos uma palavra que dizia que é como nós reagimos aos nossos sentimentos, né? Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós recebemos dessa palavra do Senhor, aqui a palavra, no versículo antes vai dizer que a palavra do Senhor, ela atingirá o propósito para o qual ela enviou. Então, nós quando recebemos do Senhor e a palavra do Senhor, ela vem com o propósito, nós sairemos com júbilos, conduzindo em paz, porque a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. Mesmo que pareça que tudo está ao contrário, a paz do Senhor, ela excede todo o nosso entendimento. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Quando a gente está ferido ou machucado, ou quando a gente está fora do propósito do Senhor, daquilo que o Senhor nos convida, que é estarmos na presença dEle, às vezes se a gente dá uma esbarradinha com alguém, a gente acaba ferindo o outro, porque o espinho, se você toca no espinho, o espinho fere. Né? Se você toca no espinho, ele dá uma cutucada, né? Então, às vezes, se tiver alguma coisa errada que não está alinhado com aquilo que é a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós, então, alguém tocou, automático a gente já devolve, né? Já machuca o outro. Mas o Senhor fala que, em vez de espinheiro, crescerá o pinheiro. Eu tenho uma outra Bíblia que é cipreste, né? Que ao invés do espinheiro, crescerá cipreste. E a cipreste é uma árvore conhecida por sua elegância e é valorizada por sua beleza e
versatilidade. Além disso, o cipreste é utilizado na medicina tradicional para tratar diversas condições de saúde. Então, quando nós somos curados, nós somos usados para curar. Quando nós deixamos que o Senhor venha e tira de nós tudo aquilo que é espinho, então a gente começa a florescer. Quando nós começamos a florescer, significa que tem algo sendo gerado em nós. Então, se está sendo gerado em nós, será gerado através de nós, Porque como os rios, ele vem, ele não desce e fica parado, Ele flui. Então, aquilo que nós recebemos, ela flui, A palavra do Senhor, ela tem um propósito, A sarça também é uma planta espinhosa, mas em lugar da sarça crescerá a murta. Então a murta também ela tem propriedades medicinais e ornamentais. Então ornamentais porque ela é boa de se ver. Não é bom quando nós estamos num lugar do nosso interior ou com pessoas que é bom de estar presente junto com eles, é bom porque eles trazem cura. Tipo assim, quando às vezes você chega ali e não está muito bem, mas você tem uma conversa, a conversa da pessoa é agradável, ela te traz cura. É isso que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas também, é tirar os espinheiros e deixar que nós sejamos essa planta medicinal para outras vidas. Amém? Salmo 46, eu peguei alguns versículos que falavam sobre rios. Salmo 46, no versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalado. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, Salmos 46, no versículo 4 vai falar: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar habita o Altíssimo. Então, há um lugar no trono do Senhor, que quando Ele libera uma água sobre as nossas vidas, aqui como o Senhor falou no versículo, parem de lutar. Então a gente já para de querer colocar o nosso eu à frente de todas as coisas, porque nós estamos mergulhados e escondidos no Senhor, Essa noite não sei se você pode estar mergulhado ou escondido no Senhor, mas se você não estiver, se você estiver como a terra seca, saiba que existem também as águas do Senhor, ela molha a terra seca, E se nós andarmos, eu acho que quando eu trabalhava em Taubaté, tem um lugar que a gente passa de ônibus e tinha uma ponte. E às vezes estava muito calor e eu achava aquilo muito interessante. E eu ficava observando, às vezes estava tudo seco, não caiu uma chuvinha. Mas quando era tempo de primavera, eu olhava assim e tinha, no meio de uma pedra que tinha, começava a crescer flores. E eu falava, Jesus, como o Senhor é lindo. Porque como que um lugar seco começa a crescer flor. E é isso, às vezes parece que está tudo seco. Mas quando nós recebemos águas, o Senhor começa a florescer. Quando Jesus parece que não está indo, mas nós estamos bebendo do Senhor. E como eu disse no começo, há um convite no Senhor, mas nós decidimos se nós recebemos esse convite. Nós decidimos se nós damos o passo para esse convite. Se nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, Senhor, talvez hoje eu seja essa terra seca. Eu preciso dessas águas. Talvez eu seja como a corça que anseia pelas águas. Eu preciso, Senhor Deus, que tudo aquilo que está como pressão da minha vida, tudo aquilo que veio e trouxe como pressão, eu preciso do Senhor, eu preciso me esconder, Senhor Deus, dentro das águas do Senhor. João 7, versículo 37 e 38. Aqui vai falar sobre que Jesus ele entra numa festa. Eu não vou entrar dentro desse texto, mas eu vou ler com os irmãos 37 e 38, do capítulo 37, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê? Você crê? Aquele que crê, então ele vem ao Senhor. Então, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Talvez, às vezes, umas pessoas, elas olham, nossa, mas parece que não está acontecendo nada. Mas você crê? Se você crê, porque isso aqui não é minha palavra, né? Não é a palavra de quem vem ministrar, é a palavra do Senhor, porque Jesus está dizendo. Vou ler mais uma vez. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê nas Escrituras do Senhor? Você crê na palavra do Senhor? Se você crê na palavra do Senhor, então do seu interior fluirão rios de água vivas para a glória do Senhor. Amém? Em João, capítulo 21, no versículo 6, quando nós vamos decorrendo da Bíblia, nós vemos que o Senhor fala muito sobre águas, e aonde Jesus chega, algo é transformado, algo acontece. Então, quando Jesus está em algum lugar e ele faz um convite, nós decidimos, como a palavra fala, tipo, que se ele lança a palavra, ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo que ela tem um propósito para fazer, mas nós decidimos se nós vamos ouvir aquilo que o Senhor está falando, né? Obediência. Existe algo que talvez alguns podem discordar, mas obediência. Nós recebemos quando nós obedecemos. Não, o Senhor não negocia com a sua palavra, Ele é misericordioso. Graças a Deus, Ele é misericordioso sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos humildemente reconhecer quando nós precisamos todos os dias, mas existem coisas específicas na nossa vida que às vezes o Senhor pede para a gente entregar, Ele faz um convite para nós, mas nós seguramos. Então, às vezes, a gente também precisa dar uma paradinha e falar: Jesus, eu preciso do Senhor nessa área da minha vida. Essa área da minha vida, talvez ela esteja seca, Senhor, mas eu sei, porque a Tua palavra diz, e a Tua palavra é verdade, que se eu crer, ela vai fluir rios de água viva. Então, se fluir rios de água viva, Senhor, isso não vai mais me dominar. Isso não pode nos dominar. Quando o Senhor chega, isso tem que ser uma convicção, porque é uma verdade do Senhor. Quando Jesus chega na nossa vida, nós somos transformados. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes que eu converso mais próximo, não sei se vocês já ouviram, mas geralmente as pessoas dizem assim, que Jesus prefere estar com as prostitutas do que com os religiosos. Daí quando eu estava ouvindo eu vi na internet, eu fiquei analisando, eu falei assim, depende de como a pessoa está falando isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, Jesus prefere estar com as prostitutas, com os religiosos, porque a pessoa não quer mudança de vida. Porque quando Jesus está, a graça dele nos alcança, mas a gente é transformado. Não tem uma prostituta que chega diante de Jesus e ela entende que ele é o Salvador e ela continua sendo prostituta, porque Jesus veio para transformar a salvação da nossa vida. Então o Evangelho do Senhor, ele traz transformação da nossa vida. Né? Não adianta a gente querer negociar da nossa maneira, que não vai funcionar. Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e serei seu Deus, e ele será meu filho. Senhor, mais uma vez, o Senhor está nos fazendo um convite, Ele está nos trazendo um alerta. O problema, às vezes, é quando nós estamos como uma terra seca? Não. O problema é quando nós não recebemos o convite do Senhor. O problema é quando nós dizemos não àquilo que o Senhor está nos falando. Mas aqui o Senhor fala, se a gente beber gratuitamente daquilo que Ele tem para nós, Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Você é filho do Senhor? Nós somos filhos do Senhor, nós temos um pai, né? Nós não somos órfãos, nós temos um Abba Pai, o nosso paizinho. A gente for ver no início do capítulo 21 de Apocalipse, vai falar da Nova Jerusalém, né? Eu vi céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, né? Então, quem estava escrevendo, João, quando estava escrevendo essa passagem, ele estava vendo algo do Senhor, mas o Senhor sempre, como eu disse, quando nós vamos lendo sobre os convites do Senhor, o Senhor, mesmo que a situação esteja difícil, Ele sempre faz um convite. Você quer ficar continuando olhando?
E quando a gente fala de milagres de Jesus, quando Jesus às vezes pergunta assim, você quer ser curado? Diz, Jesus, o senhor vai perguntar para um cego se ele quer ser curado. O senhor vai perguntar para um paralítico se ele quer ser curado. Porque às vezes as pessoas não querem, parece que é meio estranho a gente falar isso. Mas às vezes as pessoas, elas preferem estar na condição de que elas estão, às vezes na condição de vítima. Às vezes o Senhor está falando assim, olha, eu tenho rios de água viva para fluir através de vocês, né? Você pode entregar isso que te prende, essa angústia no seu coração, que às vezes era para você estar fluindo, gerando vida sobre alguém, e você está machucando porque você está machucado. Mas às vezes fica mais confortável a gente ficar falando assim, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mas hoje o Senhor faz um convite para você, né? Ele faz esse convite para você, para que os pensamentos, os seus pensamentos e os meus pensamentos, a gente não acha que eles são maior do que os pensamentos do Senhor. Nós precisamos muitas vezes sair dessa zona que nós colocamos de vítima. É claro que em situações nós somos as vítimas, mas eu estou falando de situação que a gente não quer mudança, porque a gente prefere que as pessoas olhem para nós com pena. Olha o que fizeram, né? Olha o que fizeram, tadinho de mim, né? Tipo assim, às vezes tadinho mesmo, porque às vezes, né, as pessoas passam uma situação bem difícil, mas o Senhor, Ele nos chamou para algo melhor. O Senhor nos chamou para algo maior. Que aquilo que é através, não é sobre nós, né? É sobre o Senhor, mas aquilo que é feito em nós, será feito através de nós. Por quê? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. As pessoas precisam saber quem é o Senhor na nossa vida. As pessoas precisam saber que quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Nós não estamos falando, às vezes, é claro que às vezes o Senhor vai dizer um não, às vezes parece que a resposta demora um pouco por vir, mas nós estamos dizendo naquilo que é transformado em nós, assim, cara, a gente não vai ser mais como os espinheiros, nós não seremos as pessoas mais que magoam pessoas que às vezes dão uma cutucada no outro e fere o outro. Não, nós seremos as pessoas que quando nós abrimos os nossos lábios, pessoas serão curadas, né? Quando nós estivermos no nosso trabalho, aquela pessoa que só a graça do Senhor, nós teremos palavras vivas sobre a vida dela. Às vezes quando nós estivermos com os nossos irmãos e alguém deu uma cutucadinha, a gente vai lembrar, eu tenho um rio de água viva que flui do trono de Deus através da minha vida. Talvez é dentro do nosso lar, talvez dentro dos nossos lares, aqueles que eram para ser usados como aqui a palavra do Senhor fala sobre a cipestre, como era para ser usado para algo medicinal, algo que traz cura. Às vezes algumas pessoas dentro dos seus lares, porque não entregam a Deus a condição, às vezes, daquilo que foram machucados, acabam machucando umas novas pessoas, acabam machucando os seus, né? Porque aquilo que às vezes nós não conseguimos deixar, então nós damos aquilo que nós temos. Se eu tenho coisas dentro de mim que elas não tão boas, é isso que eu vou dar, não tem outra coisa. Tipo assim, eu vou dar aquilo que eu tenho. Mas como eu falei, eu acho que existe muita coragem de nós quando nós reconhecemos que nós precisamos. Existe muita coragem, a gente fala assim, nossa, eu sou muito espiritual, porque isso, muita coragem é quando alguém me fere ao ponto que, tipo assim, Jesus, olha o que fizeram comigo. Mas eu olho para Jesus, o Senhor sabe como está meu coração, mas eu sei quem o Senhor é para mim. Então eu profetizo sobre a vida dessa pessoa, que aquilo que eu recebi, Senhor, que ela receba do Senhor, porque o Senhor traz transformação sobre as nossas vidas. Os nossos lares, às vezes eles precisam, às vezes não, os nossos lares eles precisam ser lugares de cura, né? Tipo, os pais, aos pais, mães, né, que estão aqui, seus filhos, né? Vocês são mordomos do Senhor, né? Um dia Jesus, é claro que não estou falando que é responsável pelas atitudes dos filhos, daqueles que escolhem seguir um caminho, mas nós cremos que o Senhor alcançará, mas que escolhem ter caminhos errados. Mas nós estamos falando daqueles que têm a responsabilidade, né, de uma geração, aqueles que têm a responsabilidade de trazer cura para uma geração. Né? Nós não podemos somente estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. A igreja ela tem uma responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade, mas pai e mãe, a responsabilidade de levar o seu filho até Jesus é sua. Você tem essa responsabilidade. Se por alguma coisa na sua vida não foi curado, você tem a responsabilidade
de buscar a cura para que a sua geração, para aqueles que estão vindo depois de você, não seja uma geração frustrada, uma geração que parece meio pesado, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Então, pai e mãe, você tem a responsabilidade sobre seu filho. Você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho ao caminho que deve andar. A igreja tem a responsabilidade, como eu disse, de trazer a palavra do Senhor, mas a responsabilidade, pai, de ensinar o seu filho é sua. Nós não podemos, não sou mãe, mas não podemos negligenciar a responsabilidade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Aos filhos, assim como eu, agora entra na minha responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de honrar minha mãe dentro da minha casa. Às vezes parece que Jesus amado, mas é responsabilidade sua, filho, honrar o seu pai e sua mãe dentro do seu lar. Não negocie, não tem negociação com a palavra do Senhor, não tem negociação. Nós podemos achar desculpas diante do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então é responsabilidade, pai e mãe. Se talvez por algum aflito, nós somos seres humanos e a gente erra. Então às vezes por algumas questões houve um conflito dentro do seu lar, mas busque o Senhor quando se pode achar. Então busque pelo Senhor hoje, busque pela sua casa, busque fazer um concerto com o seu filho essa noite, Busque liberar perdão sobre o seu filho essa noite, porque às vezes, como nós dizemos no começo, quando você está como um espinheiro, você lança palavras que elas não são boas, e isso às vezes você nem percebe, mas gerou algo dentro do coração de alguém, mas era para você estar sendo usado para trazer cura para o seu filho. Então, e o Senhor é misericordioso sobre as nossas vidas, Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente está meio estressado, acaba lançando uma palavra que não era para lançar, mas a gente tem que humildemente reconhecer aquilo que nós fazemos e voltar para fazer o conserto. Então, os nossos adolescentes, as nossas crianças, são responsabilidades do Pai. Nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de trazer a presença, mas não negocie, pai e mãe, a responsabilidade que é sua. Se você tem algo para consertar com seu filho, então conserte. Busque o Senhor quando se pode achar. Nós, infelizmente, isso é cumprimento da palavra do Senhor, nós vivemos dias muito difíceis. E nós não queremos perder os nossos para o mundo. Eu não tenho filho, mas eu tenho 2 irmãos que dão bastante trabalho, mas em nome de Jesus eles serão alcançados. E quando eles dão muito trabalho, teve um dia que o meu irmão, meu irmão já é grandinho, mas ele fez tanta coisa que eu estava na cozinha, eu estava lavando a cozinha e parecia que Jesus estava querendo tratar o meu coração. Ele começou a me encher e eu falava assim: Jesus, eu estou limpando a casa. E ele fazia de propósito para me provocar. E eu falava assim: Jesus amado. E eu queria xingar ele, e eu ficava chorando, e ele é meio debochado, ele tá chorando? E eu falava: Jesus, olha esse menino, Senhor, estou colocando ele diante do Senhor, porque se for na minha carne, Senhor, eu vou explodir com esse menino. E eu orando ao Senhor, e foi perto do dia que eu passei mal, e eu lembro que quando ele estava me cutucando, e eu ali: Senhor, não vou dar essa brecha para Satanás, Jesus, não vou dar essa brecha para Satanás, e orando. E na outra semana, ele fazia muito tempo que ele precisava de uma porta de emprego, e às vezes é uma resposta à nossa situação. Foi Deus, nós sabemos, e ele foi, e o Senhor abriu uma porta de emprego para ele. Uma porta de emprego que ele já tinha buscado faz muito tempo, mas eu estou compartilhando isso com os irmãos, porque às vezes existem situações dentro dos nossos lares, que é uma resposta nossa. Uma resposta nossa pode trazer cura, uma resposta nossa pode abrir portas, ou uma resposta nossa também pode trazer conflito dentro dos nossos lares. Uma resposta nossa, uma atitude nossa também pode fechar portas dentro dos nossos lares. É fácil? Não é fácil. Dentro de mim eu estava chorando, mas eu não estava chorando de tristeza. E ele achando que estava chorando de tristeza, eu estava achando que eu estava muito nervosa. Mas eu estava colocando diante do Senhor. Eu falei: Senhor, não vou dar essa brecha para Satanás. E eu ficava assim: Satanás, aqui não. E eu colocava louvor e ele debochava da minha cara. E eu falava: meu Deus do céu. E eu falei: Jesus amado, eu tenho um pouquinho do lado sanguíneo. E eu falava: Senhor, tenha misericórdia, orando a Jesus. Mas eu vi aquilo que o Senhor fez sobre a vida do meu irmão. Se nós damos respostas diferentes, se nós damos resposta àquilo que o inimigo espera que nós sejamos resposta, o inimigo entra dentro das brechas, dentro dos nossos lares. E uma coisa que eu tenho falado para Deus, mesmo que dentro da minha pequenez, é que eu não deixo que o inimigo ele governe a minha casa. O inimigo não pode governar o seu lar. Nós temos essa
a autoridade no nome de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, para dizer: aqui não, Satanás, aqui você não entra, dentro do meu lar você não governa, né? Nós temos o Espírito Santo do Senhor sobre nós, nós temos rios de água viva sobre as nossas vidas, e se nós temos rios de água viva, é para que fluam rios de água viva sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os casamentos, né? Talvez, às vezes alguém tem mais paciência e outro menos paciência. Mas às vezes aquele que tem paciência, às vezes é aquele que esconde sentimentos, né? Às vezes esconde sentimento, eu não explodo, mas eu tô ali só guardando aquilo que foi dito sobre a minha vida, palavras lançadas, palavras mal lançadas sobre mim. O Senhor também nos convida a lançar as palavras mal lançadas, que foram mal lançadas dentro de nós e que geraram um sentimento que às vezes as pessoas não conhecem, porque é muito mais fácil às vezes explodir do que às vezes a gente ficar guardando coisinhas e falar que tá tudo bem, mas o Senhor é um Senhor que sonda os nossos corações, né? Nós temos um Deus que sonda os nossos corações, e o Senhor faz esse convite a nós essa noite, né? Venham a mim e bebam, né? Bebam das águas do Senhor sobre nós, né? Escolha consertar, né? Escolha se humilhar. E aí não é fácil, né? Se humilhar. A gente tem que se humilhar. Às vezes a gente está na razão, mas Jesus fala assim: você está na razão, mas você pode deixar a sua razão, porque você prefere ou ficar na razão ou você ganhar uma alma. E às vezes a gente precisa ganhar almas para o Senhor, mas nós precisamos ganhar os nossos lares para o Senhor também, né? Nós precisamos ganhar a nossa casa para o Senhor, né? Não é somente... É claro que não vai deixar de vir no culto, não estou falando isso, mas não estou falando que é só trazermos as crianças à igreja, mas dentro dos nossos lares lançarmos palavras sobre os filhos. Palavras que ferem, palavras que poderiam estar gerando uma geração que está trazendo cura, uma geração que está sendo preparada para aquilo que o Senhor está, mas porque aquilo que não foi tratado está lançando sobre uma outra geração as feridas, que é responsabilidade nossa, porque nós temos o Senhor. Então é responsabilidade nossa estarmos diante do Senhor e sabemos que o Senhor é o nosso advogado e o nosso perdoador. Então o Senhor também quer te perdoar, né? Quando eu falo sobre os pais, não estou lançando uma culpa, um peso sobre os pais, de maneira nenhuma. Mas nós estamos falando de um Jesus que traz cura, né? Se você é curado, você cura a sua geração. Se você entende aquilo que o Senhor te chamou para fazer, as mães, né, que... Claro que os pais também têm essa obrigação, mas as mães, por serem mais próximas dos seus filhos, elas têm ali a responsabilidade, às vezes, pelo carinho, o pai também, mas se a gente mulher mais emoção, então às vezes pode lançar uma palavra, que às vezes é uma palavra que para você não tem nada a ver, mas para o outro guardou no coração. Não dê essa brecha para Satanás, não dê essa brecha. Satanás não pode ganhar a sua casa, e às vezes a gente nem sabe das coisas que Satanás pode estar lançando na nossa casa ou na nossa geração através dos nossos lábios. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para que rios fluam através de nós, amém? Então, como eu disse, capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Talvez você esteja aí dentro do seu lar, e você precisa também receber dessa água viva do Senhor. Talvez você esteja no seu lar clamando: Senhor, mas me feriram tanto. Então é isso, é um convite. Convite nós decidimos, como eu falei, é uma decisão, se você aceita ou não receber aquilo que o Senhor tem, né? E não, a gente fala que é de graça, mas é pela graça, né? Mas não é de graça, porque custou o preço de sangue de Jesus, para que hoje nós fomos salvos, para que nós sejamos sarados, curados e transformados, né? Nós somos sarados e transformados pelas pisaduras de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e nem os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Isso é palavra do Senhor. Gostaria de convidar a igreja a se levantar, você que está aí na sua casa. Se você quiser, nesse momento, estar orando conosco, você saiba que nós estamos aqui reunidos como corpo, como igreja do Senhor, mas aí na sua casa nós também profetizamos que rios de água viva fluam dentro dos seus lares. Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas famílias diante do Senhor, Pai. Nós colocamos, Senhor Jesus, as nossas crianças, Senhor Deus, adolescentes, diante
pecados, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, perdão pelas nossas iniquidades, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, perdão por aquilo, Senhor Deus, às vezes que era para ser lançado como vida, Senhor Deus. Nós não lançamos vida, nós machucamos, Senhor Deus. Nós queremos beber das tuas águas, Senhor Deus, essa noite. Águas vivas, Senhor Deus, é o que o Senhor tem sobre nós, Senhor Jesus. Pai, alcança o lar, Senhor Deus, daquele que está ferido, Senhor Deus, aquele adolescente, aquele jovem, Senhor Jesus. Alcança, Senhor Deus, os pais, Senhor Deus, porque o Senhor tem uma graça, Senhor Deus, sobre os pais, Senhor Jesus, sobre a mãe, sobre o pai. Dê essa graça, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, para que eles sejam, Senhor Deus, abençoadores, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós como os filhos, Senhor Jesus, nos ensina a honrar, Senhor Deus, os nossos pais, Senhor Deus, porque talvez os nossos pais nem entenderam ainda, Senhor Deus, mas aquele que entendeu, Senhor Jesus, é aquele que precisa fazer primeiro, Senhor Jesus. Senhor Deus, o Senhor nos lança um convite essa noite, Senhor Deus. Nós queremos dizer sim ao seu convite. Nós queremos dizer sim, Senhor Deus, aos rios, Senhor Jesus, que fluem direto do seu trono, Senhor. Traz cura sobre nós, Senhor Deus. Traz cura sobre a nossa geração, Senhor Deus. Traz cura, Senhor Deus, sobre a nossa nação. Traz cura sobre os nossos lares, Senhor Jesus. Nós não queremos, Senhor Deus, ser uma geração, Senhor Jesus, Deus, de boca, Senhor Deus, fechada. Não, nós queremos anunciar quem é o Senhor e anunciar com as nossas vidas, porque nós somos transformados para transformar, Senhor Jesus. Nós queremos que as pessoas saibam quem é o Senhor na nossa vida, não porque nós queremos ser melhores que ninguém, mas porque nós sabemos, Senhor Deus, o que o Senhor fez em nós, Pai. Nós te honramos, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, que os nossos irmãos, seja nos lares ou que estão aqui essa noite, Pai, recebam, Senhor Deus, águas vivas do seu interior, Senhor Deus, que todo o pensamento, Senhor Deus, toda prisão de mente, Senhor Jesus, toda a seta do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós temos uma palavra, Senhor Deus, liberada sobre nós, e a palavra liberada sobre nós, Senhor Deus, é a palavra de vida, Senhor Deus. A palavra liberada, Senhor Deus, sobre a nossa família, Senhor Deus, é que a nossa família será uma bênção, Senhor Jesus. A palavra, Senhor Deus, do Senhor, Pai, ela não vem, Senhor Jesus, para trazer tristeza, mas ela vem para trazer, Senhor Jesus, Deus, a paz, Senhor Deus, ela vem para consertar, Senhor Jesus. A palavra do Senhor, Deus, ela vem, Senhor Deus, para nos colocarmos, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai. Nós honramos a tua presença, Senhor Deus, assim como as corças anseiam pelas águas, Senhor Deus, nós ansiamos por mais do Senhor, Pai. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor Deus. Cura corações feridos, Senhor Deus, essa noite, Pai. Aquele, Senhor Deus, que já tentou, Senhor Jesus, até, Senhor Deus, perdoar, Senhor Deus, mas parece que aquilo, Senhor Deus, é tão, Senhor Deus, pesado, Senhor Jesus, que ao invés, Senhor Jesus, de lançar diante do Senhor, eles são como espinheiros, Senhor Jesus, que lança, Senhor Deus, coisa que machuca. Essa noite, Senhor Jesus, nós profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos, que haja cura do seu interior. Nós profetizamos, Senhor Deus, que toda prisão de mente, Senhor Deus, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. A palavra do Senhor, Pai, ela não vem, Senhor Deus, como uma acusação. A palavra do Senhor, Deus, vem como libertação sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vem como restauração. Aquele que está cansado, receba águas vivas do Senhor. Aquele que tem sede, venham e beba das águas do Senhor. É um convite do Senhor, é um convite do Espírito sobre nós essa noite. A alma que está cansada, que receba águas vivas fluindo do trono de Deus. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor Jesus, só por estarmos, Senhor Deus. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para passar mais um tempo. Talvez alguém até entrou aqui, Senhor Deus, achando que seria, Senhor Deus, só mais uma noite, ou veio aqui, Senhor Deus, para agradar alguém, mas aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, e o Senhor está presente, Senhor Jesus. O teu Espírito Santo está presente, Senhor Deus. Então, se o teu Espírito está presente, nós sabemos, Senhor Deus, que a palavra lançada, ela não voltará vazia, Senhor Deus, mas, Senhor Jesus, ela tem um propósito, Senhor Deus, e esse propósito vai cumprir, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.